Olá, o meu nome é Diogo Malafaia e com o Álvaro Samagai trazemos Founder Tales, o podcast no qual revelamos o backstage das startups portuguesas e as histórias dos seus founders. Esta é a segunda parte da conversa com o Anthony, da Hole19, onde falamos sobre algumas características que distinguem o golfe de alguns desportos e da preocupação de criar um produto que venha alterar o ritual do desporto, mas sem causar transtornos. Discutimos algumas estratégias que o Anthony testou para expandir o seu negócio, nomeadamente para B2B, e como é que pivotou para o atual modelo de negócio. O nosso convidado abordou também outros projetos internos à Hole19 e, em particular, como criaram outras vias de negócio que fortaleceram o ecossistema da sua aplicação. Acabámos a discutir algumas das principais trends em Sports Tech e para onde vão evoluir os negócios e startups do desporto amador. Se gostarem, partilhem com o vosso amigo que quer dar a tacada certeira e aproveitem para nos seguir no LinkedIn, Instagram ou Twitter. Não, nós, entretanto, lançámos até uma outra app de golfe de subscrição, que é a Core Golf, que é uma app de treino para fazer tracking do driving range. E com base nos utilizadores que temos na Hole19, já conseguimos ter 20 mil utilizadores nessa app, que é uma outra app de subscrição, custa 4,99 mês. E a ideia é essa, tendo o golfista engaged, há vários modelos de negócio que podemos montar aqui, e-commerce, content. Por isso nós não vamos olhar para outros desportos porque não temos essa necessidade, na verdade. Até porque presumo que num tipo de empresa como esta, o entrave a mudares de setor, ou seja, a mudares de desporto no vosso caso, não seria a tecnologia em si, não é? Tipo, é fácil fazer agora, chamar a Hole19 para futebol, que seja, ou para tiro ao arco, mas os connects que tu já tens no mundo de golfe não se extrapolam para o outro lado. Não é só os connects, como também as nuances do golfe em si. As estatísticas que nós medimos são muito específicas para o golfe. E depois é o fator mais importante disto tudo, que é a paixão que um gajo tem. Posso dizer que sim, tenho paixão pelo basquete e, entretanto, pelo mergulho e outras cenas, mas a paixão pelo golfe é a parte principal. E eu estou sempre a pensar no golfe. E é isso que é mais importante. Mas queres só explicar o que é que a outra app faz? Eu acho que não percebi muito bem. Ou como é que funciona? A outra app é tu tens o golfe, estás no campo, que estás a marcar a pontuação e estás a ver o GPS. Mas também no golfe existe uma coisa que é o driving range, que é o campo de treino, onde vais bater bolas e treinar. O que é que acontece? A maioria das pessoas vão buscar um cesto de bolas e batem as 50 bolas para nada sem pensar. E dizem, grande treino. Mas isso na verdade não é treino nenhum. Só estás a bater bolas sem pensar nada, sem pressão. Então o que é que nós criámos? Era uma aplicação que dá-te drills e jogos de treino para jogares no driving range, para treinares com, nós chamamos aquilo training with a purpose. E tens objetivos, e vais medindo os objetivos e vais ver a tua evolução no treino. E depois aplicas isso ao campo e tens mais confiança porque sabes que já treinaste aquilo. E é uma forma manual de fazer input, basicamente. É quase, a malta também faz pelos treinos, escreve nas notas, olha, hoje neste treino de 10 bolas, 8 foram para onde eu quis. Mas manualmente nós fazemos isto numa aplicação com uma visualização porreira, com user experience porreira, e é isso que a app faz, que é Core Golf. Claro. Eu percebo literalmente zero de golfe, mas tenho a ideia que é um desporto excepcionalmente técnico comparado com os outros. Não está na calha ou na mira assim uma app para que analise técnica ou corrija técnica a pessoas. Se calhar com um taco de golfe com sensores, já existe muita coisa de AI, de análise visual. Confesso que no golfe em si, isso é o trabalho do treinador. Eu não acho que a tecnologia vai resolver essa parte, porque não há um modelo, claramente há um modelo base de um swing, mas todos os nossos corpos são diferentes. Eu talvez não tenha a flexibilidade que tu tens 20 e tal anos, eu tenho 40. Eu não consigo mexer como mexia há 20 anos. Ou talvez eu tenho uma lesão no joelho, tenho que abrir o pé para fazer o swing. Por isso são coisas que eu acho que nunca vai acabar o trabalho de um treinador face-to-face. Não tem que ser face-to-face, pode ser virtual, mas o trabalho de um treinador especializado nisto, esse trabalho nunca vai acabar. O que sim pode acontecer é a análise de dados usando a tecnologia wearable,
de medir impacto, ver swing speeds e análise de dados, mas a técnica em si acho que é muito custom e é sempre preciso um treinador para isso, na minha opinião. Eu vou pegar aqui no basquete, até porque eu e o Diogo também jogávamos basquete. O basquete também é um desporto que tem bastante estatística, até desses desportos em que a malta recolhe mais estatística. Na altura, quando estavas a pensar em fazer essa junção entre tecnologia e desporto, nunca te passou pela cabeça começar, em vez de no golfe, começar no basquete? Quem digo, eu disse basquete agora, não é? Porque era o desporto que tu jogavas na altura, mas em todos os outros desportos, qual é que achas que é o entrave a fazer uma coisa desse género? É o tempo que tu tens para inserir dados. O golfe é um jogo onde tens pausas, onde tens a oportunidade de inserir informação tu próprio. No basquete, para inserir dados, precisas de uma pessoa externa para fazê-lo. Por isso foi sempre o desafio, mas é engraçado que o nome da empresa por trás da Hole 19 em Portugal, também temos uma outra empresa, é StatTrack Technologies. A minha intenção no início foi eventualmente olhar para outros esportes, mas o foco era sempre o golfe, mas era sempre com base em StatTrack, tracking your stats. Por isso sim, eu pensei nisso, mas fiquei pelo golfe só porque entre os shots tu tens o telemóvel na mão e podes inserir dados enquanto estás a andar para a bola. No basquete não podes, a não ser que tenhas sensores de hardware, que sei que já existe, e também já existem o home court, a app de AI, que mede os teus shots. Há coisas porreiras hoje em dia, mas fiquei-me no golfe e fiquei por aí. Ok, faz sentido. Mas não quer dizer que não gosto de basquete, continuo a adorar basquete, só que o meu joelho já não permite. Já não adoro tanto. E o tornozelo também não. São as lesões clássicas. Por acaso, nós também quando estávamos a pensar sobre isto, até foi uma das coisas que discutimos, que efetivamente o basquete e outros desportos não têm tempo para inserir a estatística. Mas para além disso, eu acho que pode haver outro fator, e não sei se já tinhas pensado nisso, que era o facto de não ser um desporto individual escala mais rápida. em que tu queres, isso é verdade, mas eu acho que num desporto individual acho que a noção de as minhas estatísticas e de como é que eu posso ser melhor, acho que se calhar é mais forte do que num desporto de equipa, porque tem aquela, ou seja, a vitória não é só minha. Então, se tu olhares para os jogadores da NBA e os treinadores estão sempre a dizer don't look at your stats, it's a team game, não é? Exato. Mas end of the day, quando eu jogava, a primeira coisa que vais ver no box score é sim, e as fantasy leagues. Eu fui sempre ver, obviamente sim, se ganharmos muito bem, se perdemos, olha, sim, perdemos, mas eu fiz um triple-double, portanto... mas sim, há sempre o ego está sempre lá, mas no desporto individual sim é muito mais pertinente a estatística, e também o golfe é um desporto, o basquete é um desporto que quando estás a um certo nível raramente um mau jogo, se jogares mal ofensivamente jogas mais defesa, fazes mais ressaltos. O golfe, estás parado, está uma bola à tua frente e é só bater a bola. É só, sim, mas é um desporto que ficas maluco e nenhum dia é igual ao outro. Posso dar um exemplo, eu há 3 semanas atrás joguei 18 buracos e fiz o score da minha vida. Joguei o mesmo campo ontem e fiz um dos piores scores da minha vida. É o mesmo campo, as condições estavam mais ou menos iguais, mas os scores completamente diferentes. Por isso os dados, a estatística, a performance no golfe é tão mais variada. Separação. Sim, há tanta diferença entre um dia e o outro que se torna mais interessante também, a nível de estatísticas. Tu tens agora, digamos que tens uma empresa que tem 2 aplicações que são o core da empresa, não é? Tu achas que ainda há espaço para empresas nascerem, empresas de apps, digamos assim, ou seja, uma empresa cujo core é uma aplicação, ou achas que já está muito saturado, porque as aplicações do iPhone já vêm em 2007, portanto já passaram alguns anos? Mas estás a falar especificamente no golfe ou no... em geral? Não, em geral, ou seja, sim, empresas só baseadas em aplicações. Eu penso uma pergunta um bocadinho genérica. Eu acho que eu penso assim, qual é a última aplicação? Qual é a última vez que eu fui à App Store a descobrir aplicações? Já não me lembro.
Pois. Hoje em dia é muito mais difícil ganhares como no mundo das aplicações. Só vês aplicações em base de serviços, não é? Se vais querer encomendar comida ou fazer compras, aí sim tens de sacar uma aplicação para transportes ou esse tipo de coisas. Mas uma aplicação em si hoje em dia é muito mais difícil. Eu digo isto porquê? Porque um grande fator do nosso sucesso foi a App Store. Nós, quando lançámos, estávamos featured na App Store da Europa na segunda semana após o lançamento da segunda versão, não é? Abril de 2014, e passámos a ter 1000 downloads por dia. 2 semanas depois tivemos feature nos Estados Unidos, na App Store, e de repente foram 10.000 downloads por dia. Nós conseguimos ter uma tração enorme, chegámos a 200.000 utilizadores em record time, que hoje em dia é impossível. Nós hoje estamos featured em várias secções da App Store e não são os números que tínhamos no início, porque o utilizador já está um bocado a app fatigue, digo, é o que chamamos. Sim. Vocês fizeram alguma coisa para estar featured ou é uma coisa que a Apple costuma fazer, que é pegar nas aplicações que considera boas e... Não há nada que se possa fazer, ou a Apple gosta de ti ou não gosta de ti. Agora, o que tu podes fazer é criar uma boa user experience e alavancar as tecnologias que a Apple lança. E se fizeres isso, ajuda a ter alguns contactos, como tudo, né? Mas sim, é com base nisso, mas end of the day a app tem que ser boa, tem que respeitar as Human Interface Guidelines da Apple e, entretanto, é a mesma coisa que o Google. Até é mais complicado hoje em dia para a Google do que na Apple, mas nós trabalhamos sempre muito, muito próximo da Apple e da Google, porque foi o nosso canal de crescimento. Nós não tínhamos dinheiro para gastar em marketing, por isso gastámos tudo em produto. Foi uma boa decisão. Quantos users é que vocês têm, só por curiosidade, atualmente? Hoje estamos com 3.4 milhões de users. Isso parece-me um número bastante alto. Contas criadas ou users ativos? Nicho. Não, isso é registered users. Ativos temos, monthly active, o Golf é muito sazonal, temos para uns 600 mil, yearly active são 1.2 milhões. E por acaso agora... Diz, calma. Não, também monetizamos users que não são ativos, também monetizamos através de newsletters, por isso também, mesmo que não sejas user, podes sempre fazer, se tiveres opt-in, podemos monetizar por newsletter, por isso nesse sentido temos várias formas. Claro. E do outro ponto de vista, vocês mantêm algum tipo de relação com os clubes? Agora que disseste que são vocês a fazer os mapas, se calhar não, mas isso não entra no vosso revenue stream de maneira nenhuma. Nós tentamos o B2B. Nós queremos ser um B2C enabled marketplace e conectar com o B2B. Vários buzzwords aqui numa frase, mas tentámos a parte de analytics para os campos com base no user behavior na app. Quantas pessoas jogaram no teu campo neste dia versus outro campo aos teus arredores, quanto tempo é que demoraram a jogar, em que buraco é que estão a demorar mais tempo, que poderias mudar alguma coisa para acelerar, mas isso não pegou, a indústria do golfe ainda não está lá nesse nível. O desafio do golfe é outro, o golfe em si tem que crescer. Normalmente quem gera um campo de golfe faz tudo, faz desde a agricultura, o greenkeeping do campo, desde o restaurante, desde a loja, e por acaso também escolhe o software que vai usar, mas é muito difícil vender a um campo de golfe, e desde então eu decidi que vamos focar no que fazemos bem, que é consumer. Existem 40 mil campos de golfe e existem 70 milhões de jogadores de golfe. É muito mais fácil sacar 50 euros de 70 milhões do que 50 euros dos 40 mil. Por isso foi essa decisão. E suponho que os 50 euros, na verdade, para os campos até deve ser um valor mais alto, não é? Normalmente B2B... Sim, era 50 euros por mês na altura, mas mesmo isso para alguns campos era demasiado. Foi um sales process muito, muito difícil. Tu tomaste essa decisão antes de inserir a tal camada mais social à aplicação. Será que agora nós também tínhamos uma camada de booking.
A verdade é que Booking reservas era grande, foi com essa tese que levantámos o nosso capital dos últimos investidores, que era We are going to be the Booking platform, e o Booking é um grande negócio no Golf, e nós investimos mais de 1 milhão de euros no desenvolvimento da nossa plataforma Booking para 3 mil campos de golfe. Era via API, éramos o front-end Booking, e fechámos a torneira do Booking há 2 anos, para aí. Decidimos, isto não vale a pena, vamos focar mesmo, focus, que é a lição número 1, é focus on what you do best. And beat everyone else at it. E foi isso que nos salvou, sinceramente, porque o Booking foi um pesadelo a nível de desenvolvimento de APIs legacy com código dos anos 90, e stress com clientes e credit card checks e isso tudo foi muito, muito desafiante. E no shows, quando a malta marcava mas não aparecia, depois queria dinheiro de volta, era um caos, e nós sinceramente não tínhamos operação para isso, e também sendo só o front-end dependente de outros para darmos APIs, nunca iríamos vingar. A única forma que eu vejo o B2B a funcionar é se nós entrássemos mesmo no back-end de Booking Software para campos e depois ligar nós e controlarmos tudo, mas isso é uma outra empresa, é uma outra operação. E decidimos, vamos focar no que fazemos melhor, que é o B2C subscription. Isso que tu acabaste de descrever é basicamente o que faz o Aircourts agora, não é? Não sei se por acaso o Aircourts inclui golfe ou não. Sim, não, o Aircourts tem alguns campos de golfe, por acaso, conheço o André muito bem, tem aqui tudo Foz e alguns outros campos, mas a verdade é que este mercado do golfe, do Booking, é tão fragmentado, todos os países têm a sua plataforma, dentro de cada país tens 2 ou 3, iremos ser mais uma, e o funding necessário para escalar aquilo ia ser monstruoso, por isso decidimos, não faz sentido. Aliás, até pensámos juntar Aircourts e Hole 19 e atacar o mercado de golfe, os dois juntos, mas depois, por várias razões, vimos que o golfe é um desafio demasiado grande. Faz sentido. A vossa segunda aplicação, o Core Golf, vocês ponderaram fazer uma web app em vez de uma mobile app, por causa dessa app fatigue que tinhas falado, ou por causa das features não era a user experience que vocês queriam? Não, a user experience em web app para nós não nos satisfaz, não chega ao nosso nível de pass rate de user experience. Era claramente mais rápido, mas o app fatigue, quando digo app fatigue, é mais uma descoberta de apps, mas obviamente tendo a comunidade já, tendo a base de dados de 3.4 milhões, mandar uma newsletter e dizer, olha, temos aqui uma app que é a Core Golf, e foi deliberadamente que chamámos aquilo Core Golf e nós juntámos a Hole 19 para separar as marcas um bocadinho, no caso não funcionar, mas também porque o nosso designer estava um bocado farto de usar a color palette que temos na Hole 19, queria testar aqui um feeling novo, e até foi um bom exercício, foi quase uma startup dentro da startup, não é? A Core Golf foi um projeto à parte, uma mini equipa interna que lançou aquilo. Confesso que não demos a atenção necessária para aquilo vingar, mas em 3 ou 4 meses haverá novidades também por parte da Core Golf, porque estamos aqui a investir bastante dinheiro para lançar aqui uma grande versão 2.0. Ok, muito fixe. Que desafios é que tu vês, e agora aqui até fugindo um bocadinho ao tema do golfe, no desporto em geral, e juntando aqui esta parte de desporto com tecnologia, portanto aqui este startup ecosystem de desporto, que desafios é que tu vês que possam ser interessantes para os próximos anos, para além de se calhar stats tracking com AI, etc. Eu acho que uma grande coisa que me interessa neste momento é user-generated content e como é que podemos escalar user-generated content. Porque todos nós, eu falei um bocadinho sobre isso, todos nós gostamos de ver-nos a fazer alguma coisa no vídeo. Eu, quando a filmar uns jogos de basquete, era sempre
onde é que eu estou, como é que é a minha forma. Claro. Agora, e no golfe é a mesma coisa, posso estar horas e horas a ver swings meus e ver, isto está mal, isto está bem. E eu acho que era fixe também com o crescimento da social media, não é? Está tudo no Instagram e TikToks e, portanto, é como é que se pode automatizar content para pessoas. No golfe específico, eu já sei, ainda hoje falei com o founder de Los Angeles, que é o founder da Surfline, não sei se conhecem, Não. mas tem uma rede de câmaras, entretanto vão ser 4K, em praias, em surf spots, e eles vão filmando as praias, e tu podes ligar com a Apple Watch o teu surf, quando estás a surfar, e eles fazem um match timing de quando tu usaste com a câmera, e de repente tens o vídeo teu a surfar, e eles analisam as ondas, o tamanho da onda, o número de turns que fizeste, várias coisas engraçadas. E eu pensei, isso é muito, muito fixe. Tipo, se houvesse aqui uma rede que é um bocado Big Brother, não é? Na verdade, mas era fixe. Somente na praia. É que no campo de golfe só lá vai quem vai jogar golfe. Mas imagina num campo de basquete, ter lá as câmeras, tens todos os jogos, tens conteúdos, e com base nisso não precisas do software no campo, porque pós-produção tu podes depois ver, calcular todas as estatísticas que tu quiseres. E eu acho que dar aos amadores o feeling de um profissional é o melhor que há. E isso depois faz número 1, acho que é entertaining. Número 2, acho que aumenta a qualidade para as futuras gerações. Depois, de repente, tu, quando vês a tua performance, tu vês os teus erros, tu sabes que vais aprender mais rápido. E acho que isso interessa-me. Agora, isso não sei se é um desafio de hardware bastante grande, mas é uma coisa que me interessa bastante. AI obviamente é o buzzword agora, é como é que podemos alavancar AI para a área de desporto. Mais uma vez, penso um bocadinho no golfe. Nós poderíamos ver, com base nos nossos dados, 50% ou 80% dos jogadores, quando usaram este ferro, fizeram o melhor score. É actionable insights. Neste momento há a questão de insights, que tu vais interpretar os dados da forma como tu sabes. Acho que o futuro passa a ser a ferramenta em si vai dar actionable insight com base em muito mais data points que tu tens sobre ti, em comparação com outros do mesmo nível, e assim podes aprender mais rápido. Mas tendo em conta isto que disseste agora, vês-te nos próximos tempos a fazer uma outra startup focada em desporto, ou se por acaso tivesses de sair da Hole 19 e pegar noutra coisa, seria num ramo à parte? Eu confesso que isso depois leva-nos a uma outra conversa, se eu um dia quero sair da Hole 19. Eu não montei a Hole 19 para vender e sair, confesso. Isto é o chamado lifestyle business, entretanto. Tenho um bom lifestyle, jogo golfe e faço o que gosto. E é ótimo para estabelecer negócios. Contactos. E por isso, no nosso caso, é uma dessas que eu não pensei no que é que faria a não ser Hole 19. Eu não penso muito nisso. Obviamente tenho hobbies que tiram muito do meu tempo. Golfe, uma volta de golfe demora 4 horas, 5 horas. Já tenho a manhã ocupada, e à tarde ou vou ao mergulho ou vou ao ginásio, e já teria o dia enchido, por isso. Só que os hobbies já não teria tempo para outra coisa. Mas não estou a pensar nisso neste momento. A Hole 19 é tudo em que penso. A Hole 19 e os projetos à volta da Hole 19. E também acho que fundadores nem sempre deviam pensar em montar uma coisa para vender. Acho que é uma coisa dos europeus. É uma crítica, não é crítica, é uma realidade que o outcome de uma empresa europeia de tech é quase sempre ser comprada por uma empresa estrangeira. Pode também ser europeia, mas muitas vezes americanas, não é? E eu acho que falta um bocadinho
esse feeling de create a long-lasting company. E já nos esquecemos disso em tech. E isso também tem muito a ver com o modelo do negócio em si. É VC-driven. E quando é muito VC-driven, tens sempre a pensar numa venda. Não é? Claro. E nem sempre é saudável. Sim. Mas voltando aqui ao mercado do desporto, achas que é um mercado que vai crescer nos próximos anos, ou achas que já cresceu ou não vai crescer? Porque existe aquele mercado mais tradicional, que são as equipas profissionais, não é? E tudo que está à volta dessas equipas profissionais. Mas a parte amadora, sinto que se calhar não há muito investimento nessa parte mais amadora ainda. Olhando para a área de desporto, podes atacar várias áreas. Se falarmos de NFTs, então, ok. também existe essa área. Collectibles etc. A nível dos fan experiences. Há aí muito mercado para explorar. Confesso que não é a minha praia. Eu foco mais no tangível. Não é o consigo mexer, que eu sou mais old school nesse sentido. Mas a nível do mundo amador, acho que é muita coisa. Há muitas ferramentas que podem optimizar a tua experiência de atleta. O Home Court é um bom exemplo. Não sei se já conhecem essa aplicação de basquete. Não. Colocas a câmera enquanto estás a jogar no telemóvel e ele sabe quando é que meteste o cesto, de 100 shots, quanto é que meteste, mete a estatística toda, tudo automaticamente com AI. Aquilo é brutal. O meu amigo mandou um vídeo dele, estávamos a treinar, tínhamos uma aposta de jogar 2-2 com os amigos do high school, e ele andou a treinar. Ele estava nos Estados Unidos, eu estava aqui e íamos jogar na Áustria, e ele todos os dias mandava uns vídeos dele no home court a treinar, e havia estatísticas dele, olha, então se estás a acertar 50% dos teus triplos, qual vai fazer no jogo? Mas foi muito fixe ver aquilo. Eu pensei, quando vi a primeira vez, pensei, fogo, isto é brutal. Se tivesse isso quando era puto, é mais uma vez, é treinar com objetivos, não é? Tens lá dados para ver e trabalhas sobre os dados e a tua performance. Ok. Eu tenho agora uma pergunta que me ocorreu e não vai ter nada a ver, é voltar aqui um bocadinho atrás até à Hole 19 e ao golfe. Para além daquele fator que tu tinhas falado de haver tempo, portanto ser um desporto que tem pausas e dá para as pessoas irem ao telemóvel e fazer input dos dados, eu tenho duas questões aqui, que é, a primeira é se entre aspas, para as pessoas usarem a aplicação, têm de fazer esse esforço de fazerem o input dos dados, se isso foi alguma vez uma dificuldade ou se é uma preocupação que vocês têm em tornar isso o menor hassle possível. E a segunda questão que eu tenho também muito relacionado com isto é se o facto do golfe ser tradicionalmente um desporto de classes sociais mais altas ajudou a que tivessem mais disponíveis a gastar dinheiro, mesmo sendo desportistas amadores. Ou seja, estão mais habituados, se calhar, a fazer um investimento em tacos, em sapatilhas, luvas, etc. E como já estão muito investidos, têm mais facilidade em gastar dinheiro em outras coisas, não é? Então, a primeira pergunta, a nível de input de dados, foi sempre uma preocupação. Sempre. Porquê? Porque o golfista, por norma, vai jogar golfe porque é fugir do escritório, fugir da tecnologia. Tanto lá fora, muitas vezes 80% dos golfistas são homens e muitas vezes tiveram que negociar com a família que vão sair, e não é só as 4 horas e meia de golfe, como também o almoço, as cervejas, tudo. É um ritual. São um ritual de 6-7 horas, basicamente um dia inteiro, estás fora. E então uma negociação com a família, mais uma vez a coisa que mais valorizamos, que é o tempo. Esse tempo não querem estar a mexer em software que tem bugs. Cada vez que nós lançávamos uma app que não estava assim tão estável e a malta jogava mal, a culpa era sempre nossa. E então estás a ver que alguém que se tem uma vez por mês ou uma vez por semana que pode sair para jogar golfe, joga mal, fica chateado e a culpa é nossa. Como é óbvio, não tem nada a ver com o facto de eles não treinarem ou jogarem mal, a culpa é nossa. E é uma responsabilidade, believe it or not, é uma grande responsabilidade. E por isso, sim, é um grande objetivo nosso tornar o home invisível.
É um grande objetivo. Aí é que entram os wearables, aí entra automatic shot detection com movement, que são coisas que gostávamos de fazer e em que estamos a trabalhar, assim como quase um background. Mas a tecnologia ainda não está lá para ter a precisão que nós achamos necessária para isto se tornar mainstream. Isso é a resposta número 1, sim, é sempre um desafio. Nós queremos, aliás, o relógio tem regras. As regras da Apple Watch para desenvolver é people should get the information they want in 2 seconds or less. Ou seja, tens de desenhar uma interface para que a pessoa possa reter toda a informação em menos de 2 segundos. Por isso que há tão poucas aplicações para o relógio. Eu diria também há muitos poucos use cases bons para o relógio. O Golf é um dos poucos. Mas isso que estavas a dizer agora, os 2 segundos, é acceptance criteria mesmo pela Apple? Se não é acceptance criteria, mas é um grande aconselhável da Apple. E por isso, nesse sentido, sim, torna a user experience e o design da tua aplicação wearable é logo um challenge, não é? Uma limitação. Isso é a resposta número 1, sim. Foi sempre o nosso foco, tornar a aplicação mais simples possível e menos input to user. Ao teu ponto número 2, classe mais alta, sim, mais ou menos, depende do país. Em Portugal o Golf é sempre visto como elitista, mas a verdade é que não é. Isso já não é assim. Em alguns países, sim. Mas a verdade é que sim, um golfista em média gasta $3,000 por ano nesta paixão. Estamos a falar de equipamento, estamos a falar de voltas de golfe jogadas, estamos a falar de treino, para comprar merdas que o gajo não precisa. Para jogar melhor, não é? Para jogar melhor, claro que sim, mas a verdade é essa, que o golfista gasta algum dinheiro no golfe. Nós somos só uma pequena parte desse share of wallet. Mas sim, eu diria que provavelmente facilitou um bocadinho a nossa estratégia de monetization. Mas um outro dado interessante, 90% da nossa, ou 85% da nossa faturação vem de Apple. Android nem tanto. A malta Android, mesmo golfista, não gasta tanto dinheiro. Ou seja, são perfis dentro deste use case, há perfis diferentes, não é? Por isso temos aí algumas situações onde temos que mesmo pensar, como é que vamos monetizar isto melhor? São coisas que temos que pensar sempre. Agora surgiu-me aqui uma questão e a curiosidade. Vocês, quando desenvolveram a primeira versão, desenvolveram só para a Apple primeiro e depois para Android? Tinhas logo a ideia de fazer as duas ao mesmo tempo? Eu quis sempre fazer as duas ao mesmo tempo, mas não havia tempo nem dinheiro. Por isso escolhemos a iOS, também era o meu know-how na altura. Como iPhone, tal e qual como falei na agência, era iPhone Business Development Manager. A experiência que tive era em iPhone, mas depois logo que lançamos em iPhone, houve logo e-mails, quando é que sai para Android? E depois, assim, foi isso que foi feito, foi desenvolver para Android. E, entretanto, estamos cross-platform, estamos em Wear OS, em Android, em Apple Watch e iOS, tudo nativo, em todas as aplicações. E é super importante criar uma experiência nativa para o nosso use case, que inclui GPS, mapas e coisas dessas. Faz sentido. Nós, por acaso, estamos bastante na mesma opinião na guerra nativo versus iOS, Android. Isso também, por acaso, estamos do mesmo lado da guerra. Mas pronto, Anthony, acho que estamos praticamente a chegar ao fim. Queremos aproveitar para te perguntar, não sei se vocês estão a contratar neste momento ou não, se quiseres fazer aí um open call, qualquer coisa. Nós, neste momento, temos uma posição aberta em internship em design, para trabalhar com o Pedro Lança, que está comigo desde há 12 anos que já trabalhamos juntos, e o Vasco Marques, ou seja, a nossa equipa de design. Temos aqui alguém para ajudar a montar o nosso design system e a user experience, e acabámos de contratar várias pessoas. Todos os meses entraram pessoas, por isso neste momento estamos um bocadinho on hold, mas estamos sempre à procura de pessoas que têm um bom fit e um bom olho para produto. Estamos a investigar a possibilidade de alguém em QA,
Quality Assurance. Por isso, estamos interessados nos perfis de pessoas que tenham um bom feeling design e atenção ao detalhe. Por isso, podem me contactar quando quiserem. Ok, fica aqui o repto. Nós acabamos sempre com uma pergunta que é sobre qual é que era o conselho que tu gostavas que te tivesse sido dado quando começaste o teu percurso empreendedor, mas que não foi, ou que te foi, mas não ouviste, e que agora dás valor. E que, é muito simples. RSAP. RSAP, que é Revenue Solves All Problems. Okay. Deram-me esse conselho, pensei, não é bem verdade, mas Revenue Solves All Problems. Okay. É muito básico, old school, mas é verdade, é essa, e principalmente na situação em que os mercados estão agora. Está tudo a falar de os public markets estão na merda, empresas que não têm um path to profitability, está tudo a despedir, e eu posso dizer que nós também vi uma piada engraçada no Twitter, que foi all these startup founders are hearing of this new coin called EBITDA. Does anyone know what it is? E ri muito quando vi aquilo e pensei, e disse à minha equipa, pessoal, todo o trabalho que estamos a fazer, há outras empresas que vão ter de despedir pessoal ou levantar rondas com avaliações que não estavam à espera. Nós estamos bem. E é isso que é importante. Acho que tem que haver um path to profitability. Eu sou grande fã de negócios reais. E percebo que alguns negócios precisam de mais funding que outros, mas end of the day chega sempre a um ponto onde vais ter que mostrar resultados, e por isso numbers don't lie, e esse é o conselho. O outro one-liner é focus, né? É muito fácil. Vimos isso da tua conversa até agora, né? Vocês até iam tentando divergir, mas depois vamos focar no que fazemos bem e no que conseguimos vender bem. É isso mesmo, é focus, e depois uma coisa leva-te à outra, né? If you focus, you have revenue and all your problems are solved. Por isso, é mais isso. Acho que foi o conselho mais terra a terra que recebemos, por acaso. É uma boa maneira de combina bem com a pessoa. Exato. Mas pronto, António, muito obrigado mais uma vez pela conversa. Obrigado ao Diogo. Um dia, se estiverem por Lisboa, eu pelo Porto, e se houver aí um jogo de basquete, fiquei com muito medo que tu de repente dissesse um jogo de golfe. Mas não, e eu acho que deviam tentar. Deviam tentar jogar golfe, pelo menos para ver. Tu vês que o Steph Curry e o Michael Jordan, os dois melhores da sua geração, jogam todos golfe. Por isso tens que pensar nisso. Estás a fazer algumas afirmações polémicas, mas vamos deixar passar. Ok, greatest of all time, não vais falar de LeBron James, né? Eu concordo contigo, mas acho que deves falar Kobe e MJ, mas LeBron não entra na conversa para mim. Eu sou da geração do LeBron, portanto... Pois não. Não vamos confusão. Isso é uma never ending story. Mas é verdade. MJ e Kobe all the way.